E hoje o papo é sobre um dos lançamentos mais aguardados do ano, quiçá da década para os fãs de anime. Sim, eu finalmente assisti Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito. E cara, que jornada! Desde que esse filme foi anunciado, a internet ficou louca. E não é pra menos, a gente tá falando da adaptação do arco final de uma das obras mais populares dos últimos tempos. A responsabilidade do estúdio Ufotable era gigantesca. A pergunta que não queria calar era: eles vão conseguir entregar um final digno para a saga de Tanjiro e Nezuko? E mais do que isso, será que esse é um filme só pra quem já é fã de carteirinha? Ou dá pra levar aquela pessoa especial, a namorado, o amigo, que não entende nada de respiração do sol e Hashira? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu achei. E pra organizar a casa, vamos dividir em duas partes. Primeiro, uma análisinha sem spoilers, onde eu vou falar da parte técnica, da minha experiência e se vale a pena ou não ir ao cinema. Depois, a gente mergulha de cabeça na zona com spoilers, pra discutir as lutas, as mortes, os detalhes da trama e aquelas cenas que fizeram a gente pular da cadeira. Então se você ainda não viu o filme, pode ficar tranquilo por enquanto, mas quando o aviso de spoiler chegar, bom, aí é por sua conta e risco. Preparados? Então bora pro Castelo Infinito. Beleza, vamos começar pelo básico. O que você precisa saber antes de comprar seu ingresso? Primeiro de tudo, Castelo Infinito é o primeiro de uma trilogia de filmes que vai adaptar o arco final do mangá. Então sim, ele continua diretamente os eventos da última temporada do anime. Se você tá completamente por fora da história, talvez fique um pouco perdido. Mas, e esse é um mas bem grande, o filme é um espetáculo visual. Tão impressionante que pode te conquistar mesmo assim. E eu tô falando isso por experiência própria. Eu levei a minha namorada pra assistir e ela não é do mundo dos animes. Ela só tinha visto o primeiro episódio de Demon Slayer, e isso há muito tempo atrás. Eu já tinha tentado levar ela em outros filmes de anime, e sendo bem sincero, ela odiou. A gente saiu da sessão de Jujutsu Kaisen Zero, e a cara dela era de puro tédio. Mas com Castelo Infinito, a história foi diferente. No meio do filme, ela virou pra mim e soltou: nossa, bem melhor que Jujutsu, né? Eu olhei pra ela e falei: eu também tô achando. E vindo de alguém que consome muito conteúdo da Disney, e tem o olho treinado pra animação de qualidade, um elogio desses do nada, no meio do filme, significa muito. Então se você tá aí, preocupado em arrastar um amigo ou sua namorada pro cinema com medo de que eles não vão gostar, pode relaxar. As chances são grandes de que eles vão se divertir e muito. O filme é de fato um banquete pros olhos. As animações estão... Chuchu, beleza. As batalhas que a gente já viu no trailer, como o do Shinobu contra o Lua Superior 2, a do Tanjiro e do Tomioka contra o Akaza e a do Zenitsu, cara, animicamente falando, elas não decepcionam em nada. É o estúdio Ufotable no auge da sua forma. Cada golpe, cada poder, cada movimento é de uma fluidez e de um impacto que te deixam grudado na cadeira. E falando em ficar grudado na cadeira, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. No meio de uma das cenas mais tensas, eu comecei a ouvir uma respiração pesada do meu lado, quase mecânica. E eu fiquei tipo, quê? Mas não porque eu não tava entendendo o que o personagem tava falando, e sim porque eu não sabia que tinha comprado o ingresso do lado do Darth Vader. Sério, o cara do meu lado respirava igualzinho. Foi uma quebra de tom em um momento que tava bem tenso, então foi válido, mas atrapalhou um pouquinho no resto do filme. Então fica a minha dica, escolha bem seu lugar no cinema, ou você pode acabar numa sessão com o Lord Sith. Brincadeiras à parte, a experiência no cinema é algo que eu recomendo demais. A tela é grande, o som potente, tudo isso amplifica a grandiosidade do filme. A trilha sonora, que já é um espetáculo no anime, aqui ganha uma força ainda maior. As músicas da Aimer e da Lisa, junto com o trabalho do Yoki Kajuri e do Go Shina, criam uma atmosfera perfeita para cada momento, seja ele de tensão, de ação ou de emoção. Então, para resumir essa parte sem spoilers, vale a pena? Com certeza! É um filme que entrega tudo que os fãs esperam em termos de qualidade técnica, e ainda consegue ser uma porta de entrada para quem não é do meio, graças ao seu apelo visual. É um evento, é o início do fim de uma era, e você vai querer fazer parte disso. A partir de agora tem muito spoiler, então tá por sua conta e risco. Ok, agora o papo é sério. Se você continuou aqui, é porque você já viu o filme ou não se importa com spoilers. Então vamos abrir o jogo. Que filmaço, meus amigos, que filmaço. Mas não é perfeito. E eu quero começar justamente por um ponto que me incomodou um pouco: o uso de flashbacks. Sim, eu sei, Demon Slayer adora um flashback para dar profundidade aos personagens, principalmente aos Onis. E muitos deles aqui são importantes. Eles trazem um impacto emocional gigantesco. Mas cara, teve hora que eles abusaram. Pensa comigo, você tá lá, vendo o Shinobu enfrentando o Doma, o Lua Superior 2, a tensão tá no máximo, ela tá dando tudo de si, usando toda a sua velocidade e veneno contra esse psicopata sorridente, e aí bem no meio da ação, quando ela consegue acertar um golpe, pá, flashback da infância dela com a Kanae. Pô, até que é emocionante? Claro, mas corta o ritmo de uma forma que em alguns momentos foi frustrante. A maioria adicionava um drama necessário à história, mas teve alguns ali que, na minha opinião, foram totalmente desnecessários. E falando da Shinobu, cara, que cena dolorosa
prazerosa de assistir. Ver ela dando literalmente tudo o que tinha, sabendo que fisicamente ela não conseguia decepar a cabeça do Doma, mas mesmo assim lutando com uma determinação que te arrepia. E o Doma, aquele sorriso constante, aquela educação falsa, falando sobre como ela era especial, enquanto literalmente a absorvia. O ódio que você sente por ele é genuíno. O cara é inteligente, ele é cortês, educado e no final das contas um psicopata completo. Outro ponto que me chamou a atenção, e não de um jeito positivo, foi a repetição de um recurso narrativo bem pesado. O suicídio. A gente vê isso na história do Akaza, no do próprio Doma, de certa forma, e em outras situações. É impactante, sim, mas quando você usa o mesmo recurso 3 vezes ou mais no mesmo filme, ele começa a perder um pouco de força. Vocês não acham, não? Mas vamos falar das coisas boas, porque elas são muitas, e a principal delas é como cada luta tem sua própria personalidade. A batalha dos Zenitsu contra o Kaigaku, por exemplo, é surpreendentemente rápida, mas isso é genial, e até faz um certo sentido, né, porque o Zenitsu é o espadachim do trovão, então a gente vê os Zenitsu chegando naquela sala, encontrando seu antigo colega de treino transformado em Oni, e a decepção no rosto dele é palpável. Você sente a decepção dele, sabe? No meio da luta, você, porra, nossa, esse cara é um bosta mesmo, né? É o que eu pensei assistindo, sabe? E aí começa a batalha. O Kaigaku usando as técnicas de respiração do trovão de forma distorcida, misturada com poderes demoníacos. Mas o Zenitsu, cara, que evolução. Ele não tá mais gritando, não tá mais com medo, ele desenvolveu a 7ª forma da respiração do trovão. Pra quem não sabe, ele dominava somente a primeira. E isso foi algo que nem o próprio mestre dele conseguiu fazer. E quando ele usa essa técnica, é de arrepiar. A velocidade, os raios, a determinação no olhar dele, é o momento em que a gente percebe que o Zenitsu finalmente cresceu. E o Kaigaku, no fundo, ele era um otário. Um traidor que não teve nem tempo de dominar as próprias técnicas direito. A luta acaba rápido porque ele era fraco. Não só fisicamente, mas de caráter. Ele morreu sozinho e no final das contas, você se importa menos com a morte dele do que com qualquer outro vilão do filme. E quando eu falo que ele era fraco, vai em contrapartida com o que eles falam no anime, né? Que o carinha até fala lá, pô, se você lutasse com ele daqui 1 ano, ele já teria dominado as técnicas de Oni e o Zenitsu não ganharia. Eu tenho minhas dúvidas, e pra mim o Zenitsu ganharia de qualquer jeito. Ele é burro pra caramba, cara. O cara só é fraco mesmo. Agora a luta que realmente rouba a cena é a do Tanjiro e o Tomioka contra o Akaza. Meu amigo, que coisa linda de se ver. A coreografia dessa batalha é de outro mundo, velho. Você tem o Akaza que a gente já odiava por ter matado o Rengoku, mostrando por que ele é o Lua Superior 3. A força bruta dele, a velocidade, aqueles socos que literalmente destroem o cenário ao redor. E do outro lado, você tem o Tanjiro, que evoluiu muito desde a última vez que enfrentou o Akaza. Agora ele consegue acompanhar os movimentos, consegue prever os ataques. E o Tomioka, cara, ver o Hashira da água em ação é sempre um espetáculo. Mas aqui ele tá no auge. A sincronia entre os dois, as combinações de ataque, a forma como eles se complementam na luta é cinema. Mas o que realmente faz essa batalha especial é o desenvolvimento do Akaza. Conforme a luta vai progredindo, a gente vai vendo flashbacks da vida humana dele. Pô, e esses flashbacks eu curti pra caramba. Eu curti pra caramba, mas não deixa de ser uma tragédia, cara. Ver como ele era uma pessoa boa, como ele cuidava do pai doente, como ele se apaixonou, como ele perdeu tudo, é impossível não sentir empatia. De todos os Onis que a gente já viu até hoje, eu posso cravar. Ele deve ser o que a gente mais entende. Pô, não, ele deve ser, então não tô cravando. Pô, ele é o que a gente mais entende. E aí vem aquele momento, quando o Akaza finalmente lembra de quem ele realmente era, a expressão no rosto dele muda completamente. A forma como ele para de lutar, como ele olha para as próprias mãos, é de partir o coração, pelo menos na minha opinião. E quando ele se destrói, escolhendo a redenção ao invés da eternidade como demônio, cara, eu não vou mentir, bateu uma emoção forte. Pô, vendo toda aquela construção de cena, dos flashbacks, do passado, dele e da filha do mestre dele, do dojo, cara, aquilo tudo é bem impactante, sabe? Aquilo ali foi, pra mim, o ápice do filme. Além das cenas de luta, é claro, que são perfeitas, né? E, tipo, e falando em animação, a animação da sequência inteira, ela é fantástica, sem exagero, né? Uma das coisas mais bem feitas que eu já vi na história dos animes. Cada soco tem peso, cada movimento tem fluidez, sabe? Cada expressão facial deles transmite exatamente o que o personagem tá sentindo. Você sente a raiva na expressão do Tanjiro, sabe? A raiva que ele tem dos demônios, velho. O que mais você tá sentindo? Lá ele. Bom, e é isso que faz Castelo Infinito ser especial. Não é só sobre as lutas espetaculares ou a animação impecável. É sobre como cada batalha conta uma história, como cada vilão tem suas camadas, como cada herói tem sua evolução. É sobre contrastes, a beleza da animação e a brutalidade da guerra, o ódio que a gente sente por um vilão e a empatia que a gente descobre por outro. Castelo Infinito tem seus defeitos? Sim. Os flashbacks às vezes atrapalham o ritmo e a repetição de alguns elementos narrativos pode incomodar. Mas as qualidades são tão gigantescas que ofuscam a maioria dos problemas. É um filme que te
deixa exausto, mas satisfeito. E acima de tudo, te deixa desesperado pela continuação. E aí, o que vocês acharam? Concordam comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Demon Slayer Castelo Infinito. Qual personagem mais surpreendeu? E claro, você também sentou do lado de algum personagem do Star Wars no cinema? Quero saber de tudo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima com mais análises, mais surtos e, com sorte, menos flashbacks. Valeu, campeão! Até a próxima. Fui!